Olá, tudo tranquilo? Bom, hoje novamente aqui, mais uma aula de filosofia com o seu professor Zé Roberto. Hoje nós vamos trabalhar aí um tema já antigo, amplo, vasto na filosofia, que é a ética, né? Desde a antiguidade esse tema já é tratado aí com diversos pontos de vista e diversas discussões entre os filósofos. Hoje nós vamos ver especificamente a ética defendida por Immanuel Kant, a ética kantiana, que de certa forma também faz uma revolução na forma de ver a ética. No final a gente vai comentar um pouco sobre os tipos de ética e ver essa mudança que o Kant fez da questão ética. O Kant defendia o que a gente chama na filosofia, no seu âmbito geral, de ética universalista. Porque o Kant defende que há um princípio moral universal que é válido para todos. Então a ação humana, o agir humano, que é especificamente o ponto que o Kant trata, o agir humano não pode ser baseado em interesses particulares ou interesses variáveis, porque há um princípio moral universal que torna esse agir humano único, ou seja, o valor moral da ação vai depender desse princípio moral universal. E, de cara, imediatamente a gente vai para esse conceito principal, que é o conceito de imperativo categórico, que é exatamente esse princípio moral universal que o Kant está defendendo. O imperativo categórico, então, de certa forma, tem a função de universalizar a ação, e é nesse momento que a gente vai validar o valor moral dela ou não. O que é um imperativo? O imperativo é uma ordem, é um dever. Então, Kant defende uma ética do dever. Nós agimos moralmente porque é o nosso dever, ou seja, a nossa ação tem que ser moral independente das opiniões externas, independente das normas do homem, das leis, independente do interesse particular. Nós temos o dever de agir moralmente. Isso é um imperativo. O categórico significa o quê? Que vale para todos. Ou seja, há um dever moral que todos devem seguir, que vale para todos. Então, o imperativo categórico cumpre essa função no agir humano. Quer dizer o quê? Universaliza a ação. O Kant vai definir o imperativo categórico da seguinte maneira: haja, abre aspas, Kant, haja de tal maneira que a máxima da sua ação se torne uma lei universal. Fecha aspas. É a definição kantiana para o imperativo categórico. Simplificando, eu gosto de dizer o quê? Faça com os outros aquilo que queres que faça com você. Então, por que o imperativo categórico universaliza a ação e torna ela moral? Porque você deve fazer com o outro o que queres que faça com você. Se não é bom para você, não é bom para o outro. Ou seja, tornando a ação universal, você valida se ela é moral ou não. Então, para atingir a ética universalista, onde o Kant defende que o princípio moral é universal, vale para todos, eu não tenho que pôr ele em dependência de fatores externos algum, eu preciso perceber que o imperativo é categórico, que a minha ação tem que ser moral universal, porque ela tem que valer para todos. Só desta maneira é que eu vou ter o que o Kant chama de ação por dever. É ação boa em si mesma, é ação que eu não espero nada em troca, é ação que não há um interesse particular por trás, mas é ação pura e simplesmente moral, baseada então no imperativo categórico. Então, eu vou deixar de lado outros tipos de éticas e de ações morais que busquem resultados, que busquem interesses diversos externos, e pensar numa ética universal que vale para todos. Ou seja, eu vou agir dessa maneira porque essa é a única ação moral aceita. Mesmo que as pessoas não ajam assim, mas essa é a ação moral universal aceita. Isso é imperativo categórico, isso é agir por dever. O Kant vai dizer o quê? Que nós, recorrentemente, temos outros tipos de ações que às vezes nem sejam ações imorais, fazendo o contraposto da moral, mas uma ação que não seja boa em si mesma, que é o que ele vai chamar de imperativo hipotético, onde a minha ação ela é até boa, mas ela visa um interesse externo, particular, que seria uma espécie de ação conforme ao dever. Não é por dever a moral, a lei moral, que o Kant vai associar com a razão. A nossa lei moral é racional, esse imperativo categórico faz parte do nosso contexto racional. Essa é a ação por dever. A ação conforme é aquela que eu não vou para esse lado. Eu até tenho uma ação boa, mas essa ação é apenas conforme a um dever externo, um imposto, ou a um interesse hipotético particular. Isso é o imperativo hipotético. Aí eu gosto de fazer um exemplo.
o ato de roubar, tirando o fato dele ser ilegal, ele sempre será também imoral. Por quê? Porque o ato de roubar não pode se tornar uma lei universal. Então não há como eu aplicar o imperativo categórico nele. Por que não pode se tornar uma lei universal? Porque eu não posso universalizar o ato de roubar, porque se eu fazer isso, eu estarei me colocando na situação de ser roubado. E eu não quero, ninguém quer o mal para si mesmo em sã consciência. Então roubar será sempre imoral. Então não roubar, atendendo ao imperativo categórico, é uma ação por dever, correto? Mas eu posso ter também a ação conforme ao dever nesse ato. Eu não roubo, não porque eu vejo a moralidade deste ato de não roubar, mas porque eu vejo que, hipoteticamente, eu posso ser punido por roubar. Neste momento, eu aplico apenas um imperativo hipotético e tenho uma ação conforme ao dever e não uma ação por dever. Tá vendo a diferença? Então, essa ética universalista é o fato do Kant colocar nós, superando, do ponto de vista da sua época, do seu contexto, as éticas anteriores, afirmando, não há uma ética que deve ser voltada por um objetivo qualquer, mas uma ética que deve ser universal, válida para todos. É o que a gente vai chamar também na filosofia dele de ética deontológica, ou seja, que visa cumprir um dever. A ética, a moral, pura e simplesmente visa cumprir um dever. Isso é a ética deontológica. E esse dever deve ser o quê? Universal. Ela é diferente da ética teleológica que a gente viu no decorrer da história, que é a ética aristotélica, que falava que a moral é em busca da felicidade, ou a ética utilitarista, que busca maximizar o prazer em detrimento ao sofrimento, ou a ética cristã, que busca o quê? Receber uma recompensa pós-morte com suas ações diárias. Então, essas são éticas teleológicas, que buscam um fim, beleza? A ética deontológica não é o fim que interessa, é o meio. Nesse caso, pensar no meio é pensar em agir em vista de uma ação universal baseada no imperativo categórico, a chamada ação por dever. Essa é a ação boa em si mesma, a ação adequada, a ação que devemos ter associada à nossa razão, porque a moral é uma lei racional moral que está em todos nós. Beleza? Bom, é isso aí, a aula de hoje, essa é a ética kantiana. A comparação com as outras éticas é muito interessante ser feita e às vezes a gente terá aulas aí sobre esses temas em algum momento, tá? Um grande abraço, beijo, até mais. Dá um like aí, se inscreve no canal, a gente se vê.